A rede elétrica da Polônia apagou. Não foi acidente. Foi o maior ataque cibernético da Europa em uma década. E enquanto Trump ameaça o Irã com guerra, a Rússia está demonstrando que pode desligar a infraestrutura de qualquer país da OTAN em questão de horas. Mas o reflexo mais brutal disso está chegando no Brasil agora. E vou te mostrar exatamente como. Antes de continuar, se você quer entender os movimentos reais de poder que definem o preço do dólar e da sua comida, inscreva-se no canal e deixe o like. Porque aqui você não vai ouvir teoria. Você vai decifrar o jogo global que está acontecendo nos bastidores enquanto a mídia fala de futebol. Vamos aos fatos. Em dezembro de 2025, o grupo Sandworm, ligado ao serviço de inteligência militar russo, lançou um malware destrutivo chamado DynoWiper contra a rede elétrica polonesa. Esse ataque aconteceu exatamente 10 anos depois do primeiro apagão causado por hackers russos na Ucrânia em 2015. Não é coincidência. É um recado. O recado é simples. A Rússia está dizendo para a Europa: vocês podem mandar armas para a Ucrânia, podem apoiar sanções, podem fazer discursos bonitos sobre democracia. Mas eu posso desligar a luz de Varsóvia, de Berlim, de Paris em qualquer momento. E não há defesa eficaz contra isso, porque a infraestrutura europeia está exposta há décadas. E aqui entra o erro estratégico de Trump. Ele está empurrando a Europa para uma postura mais dura contra a Rússia, pressionando por mais gastos militares, ameaçando cortar apoio da OTAN se os países não pagarem a conta. Mas ao mesmo tempo, está distraído com uma guerra potencial contra o Irã. E Putin sabe disso. Está aproveitando o momento para demonstrar força exatamente onde Trump não está olhando. Enquanto Washington manda navios para o Golfo Pérsico e Trump considera um ataque de grande porte contra instalações nucleares iranianas, Moscou está testando sua capacidade de paralisar a Europa sem disparar um tiro. É guerra híbrida de alto nível. E a Europa está completamente desprotegida, porque investiu trilhões em energia renovável, mas quase nada em cibersegurança de infraestrutura crítica. E sabe o que isso significa para você? Significa que o petróleo disparou. O Brent está em $88 o barril e subindo. Porque qualquer escalada no Oriente Médio ou qualquer instabilidade energética na Europa empurra os preços para cima. E cada dólar a mais no barril são 15 centavos a mais na gasolina brasileira. É reflexo direto no seu bolso. Mas tem outro movimento acontecendo que ninguém está conectando. O ouro atingiu $5.600 a onça. Máxima histórica. A prata bateu $119. Platina e cobre também dispararam. Por quê? Porque investidores globais estão fugindo de ativos financeiros tradicionais e correndo para metais físicos. E isso é um sinal claro de perda de confiança no sistema. Perda de confiança no dólar. Perda de confiança nas instituições americanas. Perda de confiança na capacidade de Trump de gerenciar múltiplas crises ao mesmo tempo. Porque ele está ameaçando guerra com o Irã, pressionando a Groenlândia, investigando o agro brasileiro, mantendo tarifas contra aliados. E isso gera caos. E caos é bom para ouro, ruim para moedas fiduciárias. E aqui entra o plano secreto que ameaça parar o Brasil. Os Estados Unidos aprovaram a seção 675 da Lei de Inteligência de 2026. Essa lei obriga o governo americano a investigar investimentos chineses no agro brasileiro. Não estamos falando de uma investigação superficial. Estamos falando de um relatório completo sobre infraestrutura, logística, energia, cadeias de insumos e impactos estratégicos. Traduzindo, Washington quer saber exatamente quanto controle a China tem sobre a produção de alimentos do Brasil. E a resposta vai assustar. Porque empresas chinesas controlam portos, ferrovias, frigoríficos, tradings de grãos. Elas financiam a expansão de áreas agrícolas. Elas compram a produção antecipadamente. E isso coloca o Brasil em uma posição estratégica no meio da Guerra Fria, entre Estados Unidos e China. E o senador Tom Cotton, que liderou essa medida, deixou claro qual é o objetivo. Ele quer forçar o Brasil a escolher um lado. Ou você está com Washington e corta a dependência da China. Ou você está com Pequim e perde acesso ao mercado americano, à tecnologia americana, ao capital americano. É uma chantagem geopolítica de alto nível. E o timing disso é brutal. Porque isso acontece exatamente quando Lula acabou de negociar com Trump por 50 minutos e conseguiu arrancar concessões importantes. Mas Cotton e outros falcões republicanos não estão satisfeitos. Eles querem pressão máxima sobre o Brasil para forçar um alinhamento total com os Estados Unidos. E vão usar o agro como alavanca. Porque o agro brasileiro movimenta $200 bilhões por ano. É 25% do PIB. Qualquer restrição comercial,
Qualquer sanção, qualquer investigação que gere insegurança jurídica, afeta milhões de empregos e derruba a economia brasileira em meses. E Washington sabe disso. Por isso está usando essa carta agora. E tem outro detalhe que complica ainda mais. O prazo para o relatório oficial é de 90 dias. Isso significa que, em abril, o Congresso americano vai ter um documento detalhado sobre a presença chinesa no agro brasileiro. E dependendo do que esse relatório disser, podem vir sanções, restrições comerciais, pressão sobre bancos que financiam empresas brasileiras com capital chinês. E enquanto isso, a Rússia continua demonstrando que pode paralisar infraestrutura crítica na Europa. O ataque na Polônia foi um teste bem-sucedido, porque mostrou que mesmo países da OTAN, mesmo países com investimento em cibersegurança, estão vulneráveis. E se a Polônia está vulnerável, imagina o Brasil. Porque nossa infraestrutura elétrica é antiga. Nossos sistemas de controle de usinas hidrelétricas, de distribuição de energia, de logística portuária são todos digitalizados. Mas a segurança cibernética é praticamente inexistente. E se a Rússia quis mandar um recado para a Europa, a China pode querer mandar um recado para os Estados Unidos usando o Brasil como palco. E não estou falando de teoria da conspiração. Estou falando de geopolítica prática. Se Washington pressiona o Brasil a cortar laços com a China, Pequim tem várias formas de retaliar. Pode cortar financiamento para a infraestrutura. Pode reduzir compras de soja, de minério de ferro, de carne. Pode sabotar sistemas logísticos que empresas chinesas controlam. É uma guerra econômica silenciosa, mas devastadora. Agora olha o cenário completo. Trump ameaça guerra com o Irã, o petróleo dispara. A Rússia ataca a rede elétrica da Polônia, demonstrando capacidade de paralisar a Europa. O ouro bate recorde porque ninguém confia mais no dólar. E os Estados Unidos aprovam uma lei para investigar a presença chinesa no agro brasileiro, forçando o país a escolher um lado. E você está no meio disso tudo, pagando mais caro na gasolina por causa do petróleo, pagando mais caro no supermercado por causa da logística e do dólar, vendo o Ibovespa oscilar brutalmente porque investidores não sabem se o Brasil vai se alinhar com Washington ou com Pequim. E sem entender que tudo isso são peças de um mesmo jogo global. Porque essa não é uma discussão sobre política externa abstrata. É sobre o preço da comida na sua mesa. É sobre o custo do combustível no seu carro. É sobre se a luz vai continuar ligada na sua casa. É sobre se o Brasil vai conseguir manter crescimento econômico ou vai entrar em recessão por pressão externa. E aqui vai minha pergunta para você nos comentários. Você acha que o Brasil deveria cortar dependência da China e se alinhar totalmente com os Estados Unidos? Ou deveria manter a estratégia de jogar os dois lados e arrancar vantagens de ambos? Porque essa decisão vai definir o futuro econômico do país nos próximos 10 anos. Porque enquanto Trump está distraído com múltiplas frentes, a Rússia e a China estão jogando xadrez. Estão demonstrando poder de formas que não envolvem tanques ou aviões. Envolvem hackers, controle de infraestrutura, domínio de cadeias produtivas. E o Brasil está exatamente no meio dessa disputa, sem uma estratégia clara de defesa. E tem outro movimento acontecendo nos bastidores que poucos estão percebendo. O Federal Reserve manteve os juros entre 3,50% e 3,75% na superquarta. Mas o discurso de Jerome Powell foi cauteloso. Ele sinalizou que pode cortar juros no segundo semestre, mas só se a inflação continuar controlada. E a inflação americana está sendo pressionada exatamente por esses choques geopolíticos. Petróleo mais caro eleva custo de transporte. Metais mais caros elevam custo de produção industrial. Tensões com a China elevam custo de importação de eletrônicos e manufaturados. E se a inflação americana não ceder, o Federal Reserve não vai cortar juros. E se os juros americanos ficarem altos, o dólar se fortalece globalmente, e o real se desvaloriza, e a inflação brasileira dispara. É uma cadeia de eventos interconectados onde cada movimento de Trump, de Putin, de Xi Jinping afeta diretamente a economia brasileira. E a maioria das pessoas não percebe essa conexão. Elas veem o preço da gasolina subindo e acham que é culpa da Petrobras. Veem a inflação subindo e acham que é culpa do Banco Central. Mas a causa real está a milhares de quilômetros de distância. Está em decisões tomadas em Washington sobre atacar ou não o Irã. Está em decisões tomadas em Moscou sobre atacar ou não infraestrutura europeia. Está em decisões tomadas em Pequim sobre manter ou não investimentos no Brasil. E você precisa entender esse jogo para proteger seu patrimônio e tomar decisões financeiras inteligentes. Porque se você entende que o ouro está disparando por perda de confiança no sistema financeiro global, você pode considerar diversificar parte dos seus ativos para metais preciosos.
Se você entende que o dólar pode se fortalecer por manutenção de juros altos nos Estados Unidos, você pode se proteger contra a desvalorização do real. Se você entende que o agro brasileiro pode sofrer pressão comercial, você pode repensar investimentos no setor. E se você não entende nada disso, vai ser pego de surpresa quando o reflexo chegar. Porque o reflexo sempre chega. Demora semanas, às vezes meses, mas sempre chega. E quando chega, já é tarde demais para se proteger. Por isso eu insisto, inscreva-se nesse canal. Porque aqui você não vai ouvir análise rasa. Você vai entender os mecanismos reais de poder. A verdade dura é essa. O mundo está em uma transição de poder. A hegemonia americana está sendo desafiada pela China e pela Rússia. E esse desafio não vem apenas em forma de conflitos militares. Vem em forma de ciberataques, de controle de cadeias produtivas, de domínio de infraestrutura crítica. E o Brasil está sendo forçado a escolher um lado. Quer queira, quer não. E a escolha que o Brasil fizer vai determinar se a economia cresce ou entra em colapso. Se o dólar fica controlado ou dispara. Se a inflação cede ou explode. Se o agro continua competitivo ou perde mercados. E essa escolha está sendo feita agora, nos bastidores, em conversas entre presidentes e em relatórios de inteligência que você nunca vai ler. Por isso é tão importante acompanhar esses movimentos. Por isso é tão importante entender geopolítica. Porque geopolítica não é assunto acadêmico distante da sua vida. Geopolítica é o que define se você vai conseguir pagar as contas no final do mês. É o que define se seu investimento vai render ou derreter. É o que define o futuro do país onde você vive. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com quem precisa entender o mundo real, além das manchetes superficiais. E fica ligado aqui no Reflexo Geopolítico, porque os próximos capítulos dessa disputa já estão sendo escritos. E eu vou te mostrar exatamente onde olhar e como se preparar para o que está vindo.